E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e hoje aqui fechando o mês, né? Hoje não é bem o último dia do mês, mas acredito que hoje já foi um dia um pouco diferente, já foi um dia onde, querendo ou não, eu tive dois stops no dia de hoje, mas eu consegui recuperar. Então isso aqui, ó, fechando o lucro do mês, fechamos em R$ 30.000 o lucro do mês, ok? Claro que aqui tem as taxas que a corretora desconta. Então agora o que a gente faz? A gente vai atualizar o saldo do MetaTrader para ele pegar realmente o saldo que você está começando ali naquele mês, tá? Eu vou explicar para vocês, tá vendo que tem até operação de 6.0, 5.0, porque foi o artifício que eu usei para recuperar hoje dois stops que aconteceu. Esse é o nosso lucro do mês. Se você vier aqui período personalizado, você busca no 2 até, pode até dia 28, dá ok. Esse aqui é o nosso mês, ok? Gradiente Force Trade. E o nosso lucro de hoje foi isso aqui, ó. Tá? Passamos um pouquinho de cansaço hoje, porque é chato a gente começar o dia com stop. E querendo ou não, eu comecei com esses dois setups aqui, ó. Com este setup e com este aqui. Então nós tomamos um setup na metade dessa subida aqui assim e tomamos um segundo setup, tomamos um segundo stop quando chegamos nesse topo aqui, tá? Então o total foi 5.305 de stop, tá? Antes do stop eu estava no lucro, eu estava no lucro em R$ 900, é o que eu falo, tá? É o que eu falo para todo mundo. O Gradiente Force Trade, todos os dias ele vai te dar chance de lucro. Você tem a chance de parar ou de continuar. Então, nesse caso, eu optei em continuar. Então, eu já estava com lucro de 900 e poucos reais de lucro, que eu obtive até as 9h45, até aqui, ó, 9h50, ó, tá? Esse período aqui, ó, das 9 horas, ó, 9h05 até as 9h55 foi tranquilo. Eu fiz 900 e poucos reais e depois eu deixei continuar, tá? Isso eu venho reparando todos os dias do mês. Os primeiros minutos ele gera ótimos lucros que se você sair fora, às vezes vale a pena você entrar com um lote maior para sair fora do que ficar negociando diariamente, todo dia, tá? Então aqui eu deixei ele trabalhar, então eu tomei dois stops, então foi esse primeiro stop e esse segundo aqui, total de 5.305. Aí eu parei, acalmei, o que eu fiz? Fui na calculadora aqui, fiz uma conta bem simples pra gente aqui, que é o que? É pra gente entender o que? Se eu tenho um stop de 5, se eu fiquei negativo 5.305, para eu tentar recuperar isso aqui com ordens de 1.0, gerando lucro médio aí de R$ 25, dividido por 30, né? Eu gastaria 176 ordens. Então seria um pouco inviável para mim, porque eu não teria tempo para isso tudo de operação. Então se eu pego 5.305 e divido, por exemplo, por R$ 60, que seria 2.0, já cairia para metade, 88, mas mesmo assim eu precisaria negociar 88 operações, também seria muito. Então a conta que eu fiz foi aumentando o volume do lote. Então eu comecei fazendo operação até de 10.0, por que 10.0? Porque 10 operações vezes R$ 150, eu gasto uma margem de R$ 1.500. Se eu abrir 3 operações de 10.0, eu vou gastar uma margem de R$ 4.500. Isso para mim é tranquilo, porque na conta aqui já tem um saldo suficiente para esse tipo de margem, tá? Porque senão o robô não trabalharia tranquilo, tá? Então eu comecei abrindo operações de 10.0, tem até algumas operações aqui, ó, de 10.0, por quê? Porque foi preciso, deixa eu procurar aqui para a gente ver aqui, ó, foi preciso a gente ter essas operações para que eu possa, cadê? Eu vou localizar, tá aqui. Então foi preciso eu abrir operações de 10.0 para trazer um lucro maior. Depois eu parti para 5.0, depois para 3.0 e também 6.0 e vim fazendo essas negociações para trazer lucro, tá? Para trazer bastante lucro. Então, o que acontece? Diante disso também veio outras estratégias que já estavam trabalhando aqui antes, tá? Então, as estratégias que não tomaram stop, elas continuaram trabalhando e juntas elas trouxeram um bom lucro também, tá? Então, o que acontece? Eu trabalhei buscando o lucro
para assumir o prejuízo, porque os 5.300 e pouco já tinha sido stop. Falei, mas por que você deixou chegar a 5.300 stop? Primeiro foi porque ontem já tinha um lucro de 6.940, né? Então foi um lucro bom. Então eu falei, hoje eu tenho uma margem, uma gordura melhor para deixar o robô trabalhar tranquilamente. E como eu confio na ferramenta, eu deixei ele trabalhando. Enquanto isso, eu tive que atender algumas ligações na outra sala. E quando eu voltei, um setup já tinha estopado, os outros ainda estavam em operação. Então, naturalmente, eu falei, não vou interferir agora nesse momento, deixa fluir. Aí deu o segundo stop. Quando chegou no segundo stop, claro, eu analisei o ponto de abertura de hoje com a alta que teve. Então, nós chegamos ali próximo a 1,20% de alta, que já é algo assim que já está bem acima, né? Então já está numa média boa, então dá para esperar um pouco. Então eu esperei um pouco. Quando eu vi que o mercado começou a querer dar um sinal de volta, era mais ou menos por volta do meio-dia. Então eu esperei um pouquinho e quando eu vi que estava na hora certa, eu resolvi ativar um outro setup aqui, onde esse setup eu ativei ele aqui, ó, cadê? Esse aqui. Aqui está 2.200 e pouco, mas foi só as últimas negociações, porque eu mudei o Magic Number dele, tá? Então eu ajustava o lote, comecei com 10.0, lucrei, depois eu passei para 5.0, lucrei, depois eu passei para 3.0, lucrei, depois passei para 6.0 e fui indo. Então eu fui aumentando o lote gradativamente, tá? Por quê? Para que eu fosse controlando isso. E cada lote que eu fui usando, eu usei o Magic Number, mas a estratégia é a mesma. Então eu usei o mesmo robô aqui, aonde eu fui mudando só o Magic Number e tamanho de lote, tá? A função é modo Basic mesmo, que é sem sinal de entrada nada. Eu deixei o ponto, como eu queria só vender, então eu simplesmente ativei o modo Basic, desliguei a compra e deixei só a venda ativo. Tá? E eu mudava o lote manualmente mesmo, lote inicial manual, tá? E aqui embaixo o Take Profit eu coloquei 1.500 pontos. Então eu deixei trabalhando somente venda para resolver a situação. E ele resolveu. E em resumo, claro, né, eu vou abreviar aqui, a gente chegou ainda num lucro de 3.390. Só que desse lucro de 3.390 tem um ponto importante que você precisa entender, né? São as taxas que a gente paga de corretagem, de emolumentos. Então aqui desses 3.390, provavelmente eu vou gastar aqui algo próximo aí a R$2.000 de taxa pelo volume de ordens que eu abri hoje. Tá, eu abri um volume de ordem muito grande, eu abri 360 operações hoje, 360 operações. Só que dentre essas 360 operações, eu tenho ordens de 10.0, de 5.0, de 3.0, que seriam 10 contratos, 3 contratos, 5 contratos, tá? Para quê? Para resolver essa situação. E quando eu resolvi a situação aqui por volta de 2h30, eu fechei, já parei, chega por hoje. Tá? Por quê? Porque esse conjunto de setup que eu trabalho ele para interferir. Eu começo a trabalhar com eles e deixo eles performar até me resolver um bom lucro de forma rápida. Próximo mês agora eu vou ficar mais esperto no sentido de procurar resolver o lucro o mais rápido possível, que é o quê? Nos primeiros minutos de mercado. Começa 9h05, então se eu já tiver batido uma meta 9h20, 9h30, eu já vou desligar o robô. Nem que eu tenha que aumentar o volume de contratos de cada setup desse aqui, mas eu vou avaliar isso, tá? Eu vou fazer a simulação primeiro com um contrato durante uns dias, depois eu passo para 2 contratos, para 3 contratos e assim sucessivamente. Mas o importante é isso, o importante é você enxergar que stop vai ter, não tem como fugir disso, tá? Isso aí é uma coisa que não tem o que fazer. Da mesma forma também que eu tenho setups aqui que trabalham de forma tranquilo, aqui ó, 6.120 de lucro, tá? Cadê aqui? Tem mais aqui, ó, outros aqui. Esse aqui é aquele, ó, esse aqui é aquele do 13, começa às 13 horas e termina às 14h58, tá? Já tá com 160 de novo, mas o melhor que eu gosto é esse aqui, esse M2 aqui, eu acho ele muito legal, tá? É muito fantástico. Mas o ideal é aquilo, o ideal é o controle de todos os setups junto, tá? E é uma coisa fantástica. Se você fizer um teste desses setups aqui nos primeiros minutos de mercado, você vai ver
que das 9h05 até as 9h30 mais ou menos, todos os dias ele vai te dar a oportunidade de falar assim, tá bom, o lucro, quero ir embora. Essa é a verdade. Mas é isso, terminamos o dia de hoje no lucro de 3.390, não é um lucro líquido, porque tem a taxa e é uma taxa cara hoje, pelo volume de operações, mas é normal, cara, é um mercado bom, é a renda variável, né? Faz parte, não tem como fugir disso. E é o robô Gradiente Force Trade aí, trabalhando no mini dólar aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.